Ele foi o maior arrecadador de direitos autorais do Brasil por 3 anos consecutivos. Um homem que lotou estádios, assinou contratos milionários, ganhou o Grammy Latino e cujas músicas chegaram a tocar simultaneamente em quase todos os lares brasileiros. O nome dele é Víctor Chaves. E por anos, ele foi metade de uma das duplas sertanejas mais poderosas que este país já produziu. Mas por trás dos acordes que fizeram gerações chorarem, existe uma história que ninguém quis contar direito. Um menino criado entre roças e caixotes de madeira no interior de Minas Gerais, que transformou um violão ganho aos 11 anos em patrimônio, em arte, em identidade. Um artista que chegou ao topo e de lá caiu, não de uma vez, não de forma limpa, mas aos pedaços, em câmera lenta, com o Brasil inteiro assistindo. Porque o que derrubou o Víctor Chaves não foi falta de talento, não foi falta de trabalho, não foi falta de público. Foi um único momento, uma noite, um vídeo de alguns segundos. E esse vídeo apagou tudo: os shows, os prêmios, as composições, os fãs. Desde então, Víctor Chaves vive o custo silencioso de ser cancelado numa era em que o passado nunca desaparece, onde shows são suspendidos, contratos evaporam e até o irmão precisou seguir outro caminho. Aos 50 anos, ele não preenche mais arenas, não domina mais paradas, não recebe mais cachês que o fizeram milionário. E a pergunta que poucos têm coragem de fazer é: o que sobra de um homem quando a música que ele construiu a vida inteira deixa de ser o que define quem ele é? Se Víctor Chaves já tocou algo dentro de você, uma música, uma letra, uma memória, deixa o like agora como tributo ao menino de Abre Campo que aprendeu que algumas quedas não têm fundo visível. Porque o que você está prestes a ouvir, muito pouca gente conhece de verdade. Para entender onde Víctor Chaves chegou, é preciso entender de onde ele saiu. Ponte Nova, Minas Gerais, 15 de abril de 1975. Uma cidade pequena, de interior, onde o horizonte termina em morro e a vida segue o ritmo da roça. Os Chaves não eram ricos. Eram uma família simples, do tipo que aprende cedo que o essencial não se compra, se constrói, se inventa, se improvisa. Víctor cresceu em Abre Campo, na zona da Mata Mineira, uma região de estradas de terra, de gado, de vozes que ecoam entre colinas. Não havia nada glamuroso ali. Só havia tempo. E o que uma família faz com ele, e o que a família Chaves fazia com o tempo, era música. No quintal do avô Tonico Chaves, as tardes tinham um ritual. Victor e o irmão Léo, mais novo 1 ano e meio, pegavam caixotes de madeira e transformavam em bateria. Sem baquetas de verdade, sem instrumento de verdade. Só o ritmo que já existia dentro deles antes de saberem o nome daquilo. Tonico Chaves deixava tocar a radiola. E por entre as canções de Sérgio Reis, Renato Teixeira e Almir Sater, 2 meninos aprendiam, sem perceber, que a música não era um passatempo, era um chamado. Aos 11 anos, Vítor ganhou seu primeiro violão. Não era um instrumento caro, era o que cabia no orçamento de uma família do interior mineiro. Mas, nas mãos de Víctor, aquele violão passou a ser outra coisa. Uma linguagem, uma saída, uma forma de dizer o que as palavras comuns não conseguiam. Com o professor Jesus Fernandes, em Abre Campo, Víctor começou a desenvolver o toque. Mas logo o professor percebeu que havia algo ali que não se ensina. Víctor aprendia ouvindo, observando, absorvendo. Como se o som entrasse pelos olhos e saísse pelos dedos, sem precisar de tradução. Nenhum dos 2 irmãos sonhava em ser famoso. Não era esse o vocabulário de Abre Campo. O que existia era algo mais simples e mais profundo. A vontade de cantar, de compor, de sentir que a música que saía dali
era deles. Nascida naquele quintal, daqueles caixotes, daquele avô que tocava a radiola nas tardes quentes de Minas. Em 1992, Victor tinha 17 anos, Léo, 16, e os dois irmãos formaram a dupla Victor e Léo. Não foi num estúdio, não foi com contrato, não foi com produtor, foi com o que eles tinham: voz, violão e a certeza silenciosa de que aquilo que faziam juntos era maior do que cada um seria sozinho. Nos primeiros anos, eles tocaram em bares, em festas de cidade pequena, em eventos onde o cachê mal pagava a gasolina. Havia noites em que o palco era um tablado de madeira e a plateia era de 10 pessoas. Mas Victor tocava como se fossem 10.000, porque para ele nunca foi sobre o tamanho da plateia. Era sobre o que a música carregava dentro. E o que ela carregava era pesado. Pesado o suficiente para chegar longe. Mais longe do que Abre Campo podia imaginar. Durante anos, ninguém fora de Minas Gerais sabia o nome deles. Victor e Léo percorreram o circuito invisível que toda dupla sertaneja conhece antes da fama. Shows em salões de festa, palcos improvisados em cidades que não aparecem no mapa, cachê que some antes de chegar na conta. Havia meses em que a estrada custava mais do que ela rendia, mas havia algo na voz de Victor e na forma como ele compunha que não cabia no anonimato. As letras que ele escrevia tinham uma qualidade rara. Eram simples o suficiente para qualquer pessoa entender e profundas o suficiente para fazer essa pessoa parar no meio do que estava fazendo e sentir alguma coisa. Isso não se aprende. Isso não se imita. Em 2006, Victor e Léo lançaram o primeiro álbum ao vivo. E o Brasil, que ainda não sabia o nome deles, parou para ouvir. Fada. Vida Boa. Amigo Apaixonado. O disco foi platina dupla. Mais de 200.000 CDs vendidos numa era em que o mercado físico já dava sinais de colapso. Rádios do interior ao litoral começaram a tocar as músicas. As festas juninas queriam Victor e Léo. Os rodeios queriam Victor e Léo. Os casamentos queriam Victor e Léo. Em poucos meses, eles passaram dos bares a arenas. E Victor não apenas cantava, ele compunha. Composição após composição que virava hit, que virava trilha sonora de casamento, de separação, de saudade, de recomeço. Em 2007, 2008 e 2009, Victor Chaves foi o maior arrecadador de direitos autorais do Brasil. 3 anos consecutivos. Num país de músicos, num país de compositores, ninguém arrecadou mais do que ele. Pense no que isso significa. Cada vez que uma rádio tocava uma música dele, ele recebia. Cada vez que uma festa usava uma de suas composições, ele recebia. Cada vez que um casal escolhia uma de suas letras para o primeiro dance do casamento, ele recebia. O menino que batia em caixotes de madeira no quintal do avô tinha se tornado a trilha sonora de um país. O Grammy Latino chegou. 8 álbuns indicados. Prêmios que foram para as prateleiras e para os noticiários. A dupla se tornou referência não apenas no sertanejo universitário, mas na música brasileira como um todo. Um caso raro de artistas que cruzaram fronteiras de gênero e de geração sem perder a essência. Em 2012, eles foram jurados do The Voice Kids. 2 irmãos do interior de Minas, sentados em cadeiras vermelhas na TV Globo, julgando talentos que cresceram ouvindo as músicas deles. Era o pico. Era o momento em que nada parecia poder parar Victor Chaves. E talvez tenha sido exatamente isso, a sensação de que nada podia parar, que impediu que alguém percebesse o que estava se acumulando por dentro. Porque enquanto o Brasil ouvia as músicas, a vida particular de Victor Chaves seguia um roteiro diferente. Mais silencioso, mais frágil, mais próximo do limite do que qualquer palco iluminado poderia revelar. 2017. Victor Chaves estava no auge, shows lotados, contratos robustos.
o nome da dupla estampado em cartazes de rodeios e festivais do norte ao sul do país. Do lado de fora, tudo indicava que a história seguiria em linha ascendente. Mais um álbum, mais uma turnê, mais um Grammy. Por dentro, alguma coisa havia quebrado faz tempo. Em junho daquele ano, um vídeo vazou nas redes sociais. Poucos segundos de gravação. Uma câmera de segurança. Victor e sua então esposa, Poliana Bagatini Chaves, numa cena de confronto doméstico que o país inteiro parou para assistir. A repercussão foi imediata, brutal, sem filtro. Em questão de horas, o nome de Victor Chaves deixou de ser associado a borboletas, a estrela cadente, a boa sorte para você. Passou a ser associado àquelas imagens. As rádios silenciaram. Os contratos foram suspensos. Os patrocinadores sumiram sem cerimônia. O The Voice Kids cortou o vínculo. E o Brasil, que por anos tinha dançado e chorado com as músicas dele, se voltou contra ele com uma velocidade que não deixou espaço para respirar. Victor tentou dar sua versão. Disse que havia sido uma contenção, que Poliana estava em colapso emocional naquele momento, que o que as imagens mostravam não contava a história completa. Mas numa era de redes sociais, contexto é o que desaparece primeiro. O que ficou foi o vídeo. E o vídeo foi suficiente para encerrar tudo. Em 2018, a dupla Victor e Léo foi oficialmente desfeita. Léo Chaves seguiu carreira solo, palestras corporativas, um álbum novo, a tentativa de separar o próprio nome do peso do irmão. Victor desapareceu da mídia, saiu de cena, fechou as portas e foi para a fazenda. Uma propriedade em Minas Gerais, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe do barulho que ele mesmo havia ajudado a criar. O homem que havia sido a trilha sonora do Brasil acordava sem agenda, sem show, sem contrato, só com o silêncio. E com o que ele havia feito? O que pouca gente soube e que Victor só revelou anos depois numa entrevista à Folha de São Paulo é que 6 dias após o episódio, em meio ao colapso público e ao isolamento que se seguiu, ele chegou perto de tirar a própria vida. 6 dias. Enquanto o Brasil debatia o vídeo nas redes sociais, Victor Chaves estava sozinho, no fundo de um poço que nenhuma manchete cobria. Ele sobreviveu. Buscou ajuda. Atravessou uma depressão profunda que consumiu meses, anos, na verdade, da vida que ele havia construído nota por nota desde os caixotes de madeira no quintal do avô. A ironia não tem misericórdia. O homem que havia composto centenas de músicas sobre amor, sobre dor, sobre recomeço, estava vivendo a versão mais escura de tudo aquilo sem conseguir transformar em verso. Porque algumas dores não viram música. Algumas dores só ficam lá, pesando. Cancelamento tem um som específico. Não é um estrondo, não é uma explosão. É um silêncio que vai chegando aos poucos. Primeiro as rádios param de tocar. Depois os telefones param de tocar. Depois você para de tocar também. Para Victor Chaves, esse silêncio durou anos. Entre 2018 e 2023, ele viveu a versão mais dura do que significa ser esquecido num país que te conhecia de cor. Não havia agenda, não havia turnê, não havia lançamento. O homem que havia sido o maior arrecadador de direitos autorais do Brasil acordava em uma fazenda em Minas Gerais, sem saber exatamente o que fazer com o dia. E o dinheiro, que em algum momento havia parecido abundante, começou a encolher. Shows cancelados significam cachê zero. Contratos suspensos significam receita zero. E direitos autorais, que por anos haviam chegado automaticamente toda vez que uma rádio tocava uma de suas composições, foram minguando na medida em que as emissoras foram retirando seu nome da programação. Victor Chaves não faliu da noite para o dia, mas foi perdendo camadas. Do conforto, da segurança, da certeza de que amanhã haveria trabalho. A fazenda era sua, mas
fazenda precisa de manutenção, funcionários, impostos, custos que não param só porque a carreira parou. E por 5 anos, sem renda consistente, sem shows, sem o fluxo que a música havia garantido por mais de uma década, Victor foi vivendo do que havia construído, até o que havia construído começar a não ser suficiente. Em 2023, ele e Léo anunciaram o retorno. O Brasil, em partes, quis acreditar. Os fãs que ainda carregavam as músicas como memória afetiva encheram as redes de mensagens de apoio. Havia esperança de que o tempo havia sido suficiente para cicatrizar o que 2017 havia aberto. Não foi. Em cidades por todo o país, shows foram alvo de protestos. Manifestantes do lado de fora dos locais. Prefeituras cancelando contratos sob pressão popular. Rodeios e festas municipais devolvendo o cachê e tirando o nome da dupla do cartaz. Às vezes, com menos de 48 horas de antecedência. Em alguns eventos, os ingressos simplesmente não venderam. Não porque as músicas haviam piorado. As músicas continuavam as mesmas. Borboletas ainda era Borboletas. Estrela Cadente ainda era Estrela Cadente. Mas o nome que as assinava carregava agora um peso que parte do público não conseguia separar da melodia. E aí está a crueldade específica do cancelamento cultural. Ele não destrói só o presente. Ele contamina o passado. Faz com que pessoas que um dia choraram com uma música comecem a sentir vergonha de ter chorado. Victor Chaves passou de maior arrecadador de direitos autorais do Brasil para um homem tentando convencer promotores de eventos de que ainda vale o risco. Do Grammy Latino a contratos cancelados por pressão de redes sociais. Do quintal do avô Tonico, onde tudo havia começado com caixotes de madeira e uma radiola tocando Sérgio Reis, a uma fazenda em silêncio, onde o telefone não toca com a frequência de antes. Algumas quedas não têm fundo visível, e Victor Chaves ainda está descobrindo onde fica o chão. Mas Victor Chaves ainda está aqui. E isso, por si só, já é uma declaração. Em março de 2025, o Superior Tribunal de Justiça reverteu a condenação criminal que havia pesado sobre seu nome por quase 8 anos. O caso transitou em julgado. A Justiça, enfim, disse o que Victor havia dito desde o início, que o que aquele vídeo mostrava era mais complexo do que 30 segundos de gravação conseguiam comunicar. A absolvição não devolveu os shows cancelados, não restaurou os contratos perdidos, não apagou os anos de silêncio, a depressão, o isolamento, as noites na fazenda em Minas, sem agenda e sem certeza. Mas devolveu algo que o cancelamento havia tentado confiscar permanentemente: o direito de contar a própria história. Victor Chaves não voltou como antes. Talvez não volte nunca. O Brasil mudou, o mercado mudou, e o sertanejo que dominou os anos 2000 existe agora numa paisagem radicalmente diferente, onde algoritmos substituíram rádios, onde o Spotify decide o que toca e onde a memória coletiva é editada em tempo real por redes sociais. Mas ele segue compondo, segue cantando. O Projeto VC, álbum solo gravado no apartamento em Belo Horizonte, em dezembro de 2019, no fundo do isolamento, foi um ato de resistência silenciosa. 10 músicas inéditas, todas compostas por ele, produzidas por ele, arranjadas por ele, sem gravadora, sem produtor externo, sem o aparato que a fama havia construído ao redor. Só Victor Chaves e o que a música sempre foi para ele desde os 11 anos. Uma linguagem, uma saída, uma forma de continuar existindo quando tudo mais parece desmoronar. O menino que batia em caixotes de madeira no quintal do avô Tonico, em Abricampo, não precisava de arena para fazer música. E o homem em que ele se tornou, com todas as cicatrizes, com toda a queda, com todo o peso que 2017 deixou, também não precisa. Porque algumas vozes não se cancelam. Elas apenas ficam quietas por um tempo. E então,
voltam. Não com o mesmo barulho de antes, mas com algo que o barulho nunca teve. A verdade do que custou chegar até aqui. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like, compartilha com alguém que também lembra das músicas de Victor e Léo. E onde quer que a vida te encontre hoje, que você tenha a coragem de continuar compondo, mesmo quando ninguém está ouvindo, mesmo quando o palco está vazio, mesmo quando a única plateia que resta é você mesmo. Porque algumas músicas só existem para quem teve a força de atravessar o silêncio.